Salve, queridões do Mundo Edu! Aqui professor Vasco, mais uma vez, trabalhando em cima desse teu plano de estudos. Vamos lá que hoje o assunto é sobre os fenômenos ondulatórios. Vambora! Salve, queridões! Essa aula é sobre os famosos fenômenos ondulatórios. Na verdade, na prova do Enem, tu vai ser questionado se tu consegue identificar esses fenômenos no teu dia a dia. Vamos citar eles então? Te liga aí comigo. O primeiro fenômeno é chamado de reflexão. Como o próprio nome está falando, a reflexão é quando a onda encontra um corpo e ao encontrar esse corpo, ela é refletida pelo mesmo. Ou seja, ela bate no corpo, podendo voltar ou então simplesmente mudar a direção de propagação. Como exemplo, a gente pode citar a luz encontrando um espelho. A luz, ao bater no espelho, é refletida pelo mesmo. Nem sempre da reflexão ela volta na sua propagação. Ela pode simplesmente bater e mudar a direção de propagação. Isso não acontece só com a luz, isso acontece também com o som. Por exemplo, tu tá numa sala, tu tá falando e tu ouve o som batendo nas paredes e retornando até ti. Isto é um eco, senhor. Tenta você. Às vezes, não fica muito claro esse reflexo, mas ele está acontecendo. Fica atento, porque na verdade, qualquer onda pode ser refletida por algum obstáculo. Inclusive a luz é refletida por um vidro transparente. Qualquer onda, ao ser refletida por um obstáculo, ela não muda nenhuma de suas características. Não muda a velocidade, não muda comprimento e não muda a frequência. Ela bateu no objeto e após ser refletida, conserva essas suas características. A única coisa que muda é a direção ou simplesmente o sentido de propagação. Já o segundo fenômeno é a chamada refração. A refração nada mais é do que uma onda sofrer uma mudança no meio que se propaga. Por exemplo, a luz passando por dentro do vidro, o som passando do ar para dentro da água. Isso é o que define a refração. É uma mudança de meio. Por exemplo, quando tu tá dentro da água, mergulhando lá numa piscina, e alguém te chama de fora da água. Tu consegue escutar perfeitamente a pessoa te chamando. Isso porque o som, ele passou do ar para dentro da água. Ou então, a luz passando por dentro do vidro. Na tua casa tem uma janela aberta e a luz passa por dentro do vidro. Isso também caracteriza como uma refração. É bom lembrar que sempre que ocorrem esses fenômenos, a velocidade muda ao mudar de meio. Quem muda junto com a velocidade é o comprimento de onda. A frequência não sofre nenhuma alteração, porque frequência depende lá da fonte geradora de onda. Então te liga, porque a refração só muda a velocidade, por causa do meio, e muda o comprimento que acompanha. Como exemplo de refração, na tua prova do Enem, pode aparecer a questão do arco-íris. Na verdade, a formação do arco-íris é por culpa da refração da luz branca policromática, quer dizer, várias cores, dentro de um cristal, dentro da gota de água. Isso é um exemplo típico de refração. Outro exemplo da refração pode ser também as cores que a gente percebe o sol, amarelado, alaranjado, avermelhado. Isso acontece por culpa da refração, essa mudança de velocidade que a luz tem ao entrar na camada atmosférica. Terceiro fenômeno, a famosa difração. A difração é a capacidade que qualquer onda tem de contornar obstáculos ou passar por fendas. Por exemplo, quando tu tá numa sala e tu ouve pessoas conversando na sala ao lado, isso acontece porque esse som tá entrando na sala que tu está, por passar debaixo da porta ou então passar pelas fendas que tem lá na janela. A luz também sofre difração. Um exemplo é tu pegar o guarda-chuva e apontar para o sol. Quando tu abre o guarda-chuva, tu vê que pelo pano tem pontinhos de luz mais brilhosos. Esses pontinhos é porque a luz está conseguindo passar por dentro deles. Nessa passagem, a gente tem uma difração e fica brilhoso porque tu consegue perceber esse raio de luz. Lembra que na difração, nenhuma característica da onda se altera. Após passar por uma fenda, passa com a mesma velocidade,
passa com o mesmo comprimento e passa com a mesma frequência. Ela não sofre nenhuma variação em suas características. Quarto fenômeno, a famosa ressonância. A ressonância é quando uma fonte vibratória induz outra fonte também a vibração. Como exemplo, a gente pode citar nosso sistema auditivo. Qualquer fonte sonora é uma fonte vibratória. Vai induzir nosso sistema auditivo a entrar em vibração. Nosso cérebro lê essa vibração, nos dando a capacidade de ouvir alguns sons. A luz, quando entra pelo nosso olho, vai induzir a vibração, algumas células. Essas células, por ressonância, entram em vibração e o cérebro lê a vibração dessas células e aí nos dá a capacidade de visualizar as cores. É bom lembrar que os corpos não vibram em qualquer circunstância. Qualquer corpo vibra somente numa certa frequência, chamada frequência natural de ressonância. Essa frequência depende de características que o Enem não cobra, formato do corpo, massa do corpo, material, mas aí eu quero que tu entenda, qualquer fonte vai induzir qualquer outro corpo a vibração somente quando ela emitir ondas que tenham aquela frequência natural de ressonância. Por exemplo, nosso sistema auditivo só entra em ressonância entre 20 e 20 mil Hz. Quer dizer que nós só ouvimos sons que vibrem entre 20 e 20 mil Hz. Existem animais que conseguem ouvir de 30 a 30 mil Hz. Então eles só vão ouvir sons que vibrem de 30 a 30 mil. Como nós só ouvimos até 20 mil, nós não teremos ressonância com essas frequências acima de 20 mil. Mas um outro animal, como tem ressonância na sua orelha, ele então vai captar esse som. Quinto fenômeno, a famosa polarização. A polarização, como o próprio nome está falando, consiste em colocar uma onda a vibrar em apenas uma direção. Ou seja, consiste em pegar uma onda, polarizar em apenas uma direção a sua vibração. Isso acontece no óculos escuros. A lente do óculos escuro é uma lente polarizadora. A onda passa pelo óculos e o óculos vai deixar essa onda vibrando em apenas uma direção. O que tu tem que ficar atento é que para a onda ser polarizada, ela tem que ter uma característica. Ela tem que vibrar em mais de uma direção. E isso só acontece com as ondas transversais. Somente elas podem ser polarizadas. Onda longitudinal não pode ser polarizada. Quando a gente comenta que a onda transversal só ela pode ser polarizada e a longitudinal não pode, lembra que a luz pode ser polarizada. E o som, como é uma onda longitudinal, não pode ser polarizado. Sexto fenômeno, a interferência. A interferência vem, na verdade, de uma sobreposição de ondas. Vamos falar isso de uma maneira mais simples? De um encontro de duas ondas. Quando as ondas estiverem se propagando no espaço, elas vão se encontrar. Ou melhor dizendo, elas vão se cruzar uma pela outra. Se essas ondas forem de mesma frequência, ao se cruzar, uma interfere no efeito da outra. Aí é que está a questão. Essa interferência, na verdade, consiste em uma mudança de amplitude. E como a gente percebe essa mudança de amplitude? Na verdade, a gente percebe, às vezes, por uma mudança de volume. Parece que o som ele fica com um volume menor. Em outras situações, parece que ele fica com mais volume. Isso acontece no caso do som. Mas e na luz? Como é que a gente percebe essa interferência? A gente pode perceber que em certas condições a luz ela fica mais forte ou então em certas condições ela fica mais fraca. Tu também pode perceber interferência nas estações de rádio. Imagina tu viajando, o teu rádio ligado, sintonizado numa certa rádio. De repente, uma outra rádio entra por cima. Tu começa a ouvir duas rádios ao mesmo tempo, porque na verdade tu passou por uma região onde está havendo o encontro de duas rádios, de duas ondas, de mesma frequência. Nesse local onde elas estão se encontrando, está havendo aí uma interferência. Também a gente pode perceber interferência de ondas quando forem ondas da mesma corda.
Inclusive, tem uma classificação que tu tem que ficar atento agora. O primeiro tipo de interferência que a gente tem é a chamada interferência construtiva. Nota que as duas ondas, elas estão se propagando em sentidos contrários e essas ondas têm amplitude para o mesmo lado. A gente chama concordância de amplitude ou concordância de fase. Ao se encontrarem, as ondas vão somar suas amplitudes, por isso, construtiva. Fica atento que no ponto de encontro muda apenas a amplitude. Após elas se encontrarem, após elas se interferirem, segue a propagação como se nada acontecesse. Mesma velocidade, mesma frequência, mesmo comprimento e inclusive com a mesma amplitude. O outro tipo de interferência que pode existir é a destrutiva. Nota que nessa figura aqui, a gente tem duas ondas propagando-se em sentidos contrários. As amplitudes estão em lados contrários. Nesse caso a gente chama que as ondas estão em oposição de amplitude ou oposição de fase. Ao se encontrarem, essas amplitudes opostas vão subtrair os seus efeitos. Por isso, destrutiva. Uma amplitude destrói a outra. Nota também que após elas se encontrarem, elas vão seguir a sua propagação como se nada acontecesse. Mesma velocidade, mesma frequência, mesmo comprimento, inclusive com a mesma amplitude. Sétimo e último fenômeno, o chamado batimento. O batimento, ele é parecido com a interferência. É o encontro ou a sobreposição de ondas. Mas tem uma característica. As ondas, para produzirem batimento ao se encontrarem, elas devem ser de frequências próximas. Fica atento nesse som agora. Esse som, na verdade, é um batimento. Esse som é uma oscilação de interferência. Quando o volume subiu, teve uma interferência construtiva. Quando o volume diminuiu, teve uma interferência destrutiva. Essa oscilação de interferências é o chamado batimento. Vale lembrar que o batimento não ocorre apenas com ondas sonoras, ele pode acontecer também com ondas eletromagnéticas, como a luz. Mas ele é mais perceptível para a gente, mais fácil de perceber, quando for no caso de um som. Por exemplo, barulho de ambulância é um típico barulho de batimento. Para a prova do Enem, tu tem que ficar atento, porque na verdade batimento e interferência são bem parecidos. Interferência ou constrói ou destrói o fenômeno das ondas. Já o batimento é uma oscilação entre construtiva e destrutiva. Fica atento para uma coisa. Para haver somente a interferência, ou construção, ou destruição, as ondas têm que ter frequências iguais. Agora, para haver um batimento, uma oscilação entre construção e destruição, tu tem que ter duas ondas de frequências próximas. Vocês devem estar se perguntando aí, 7 fenômenos, vou ter que guardar isso tudo? É muito difícil. Na verdade não é. Aí na hora dos teus estudos, pega e lista esses 7 itens. Lista o que acontece com a onda nesses 7 fenômenos. Tu vai ver que na verdade é muito simples de entender todos eles. É um conteúdo bem prático. E uma questão do Enem vai falar sobre os fenômenos e com certeza tu vai conseguir entender. Porque na verdade o que tu vai ser questionado é se no teu dia a dia tu consegue identificar um desses fenômenos. Fica ligado aí porque ele é bem facilzinho. Queridões, muito obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez acompanhando nossas aulas. Fica atento no teu plano de estudos. Logo logo a gente vai ter o capítulo famoso da acústica, que também rende uma questão no Enem. Feito o brick? Tchau, tchau. Vamos ao topo do Enem.